Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, convidei Ricardo Machado e Tiago Laranjo para partilharmos a nossa experiência na edição deste ano do LEFest, Lisbon e Sintra Film Festival. Então, para isto ser mais ou menos ordenado, vou começar pelo Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Boas, tudo bem, António? Cá estás tu de volta, pouco tempo depois, não é? É verdade, é verdade. Depois daquele apanhado que fizemos para o Motel X. É sempre nos festivais. Isto começa a haver aqui um padrão. Pois é, pois é. Esperemos que venhamos a fazer muitos e bons. Sim. E o Tiago, ou se quiserem, hoje também podemos chamar-lhe o Zé, também está connosco. Tudo bem, Tiago? Olá, como estão? Tudo bem? Tudo bem disposto. Ora bem, este ano nós vimos uns filmezinhos no LEFest, só que nenhum de nós seguiu aquilo que era a competição oficial, não é? Aproveitámos para ver alguns títulos um bocado à margem dessa competição. Querem falar só um pouco do... Já lá vamos. Até porque eu vou ter que ver aqui a cábula enquanto falamos. Vocês querem só contar mais ou menos qual foi a vossa lógica para escolherem os filmes que quiseram ver? Muito rapidamente. Queres começar tu, Laranjo? Então a lógica é a seguinte. Sim, quero, já estou a começar. Então, a lógica é a seguinte. Cada bilhete era 8 euros. Já estávamos, ora, o festival começou, não era a meio do mês, mas pronto, a carteira já não estava cheia. Portanto, foi selecionar dois. Ora, vamos lá ver. Oi, quem é que me interrompeu com um toque de telemóvel? Quem é que se atreve? Não sei, mas podes seguir. Podes seguir. Não, estou bem. Nenhuma me está a chamar. Podes continuar. E pronto, depois foi ver o que é que eles lá tinham e já andava de olho no filme do Skolimowski e no do Aronofsky. Tudo skis e... Até fez pandan, não é? Até fez pandan. E o Ricardo depois impossibilitou-se a ele mesmo de levar o rabo até aos locais onde estavam a exibir os filmes e eu fiquei com 2 dos bilhetes dele. Olha assim que como quem não quer a coisa, portanto, e mais 2 filmes. Tão bom, não foi, Laranjo? Mais dois. E que mais 2 foram? Ou seja, o EO do Skolimowski, o The Whale, o Master Gardener e... Eu acho que estás a fazer mal as contas. Tu só viste mais um. Ou melhor, tu já tinhas visto o Crimes of the Future, não é? É isso. Só vi mais um. Então, ou seja, o Ricardo tinha outro filme, que era o do Kayat. Sim, o Vadiu. O Vadiu, que eu não fui ver, mas que eu tive essa opção na mesa. Sim, eu perdi esse bilhete. Não se proporcionou. Eu perdi esse bilhete, perdi o do Skolimowski, que era para ir ver contigo, e portanto também no último dia que vocês foram ver o Master Gardener. A minha seleção, António, foi simples, foi pegar nas sugestões que tu tinhas lançado e de acordo com aquilo que o Laranjo diz das 8 buchas ou 8 balas para o Paulo Branco, também não me... arrastei assim para muitos mais, portanto, dentro das sugestões que tu disseste, lançaste, eu li as sinopses. E depois foi uma escolha, digamos, comercial. Fui pelo nome dos realizadores, aqueles que me agradavam, que mais me atraíam, e foi assim a escolha. E lá está, acabei por comprar 5 bilhetes para mim, e no fundo fui só a 2 filmes. Acabei por não ir a 3 por trabalho. Ou seja, trabalhar. Tu também já começas a ser conhecido como o empate a festivais, não é? Não, mas foi azar ter surgido isso. Mas eu faço das tuas palavras minhas também, porque as minhas escolhas foram muito pouco aventureiras. Ele pode empatar festivais, mas desenrasca sempre outra coisa, não é? Pois. Isso depois, se calhar, se o Ricardo quiser contar, ele que conte mais pormenores. Mas as minhas escolhas foram muito comerciais também. E foi basicamente ter a oportunidade de ver mais cedo filmes que se calhar vamos ver comercialmente
o que nem sempre é a melhor opção para ver num festival, não é? Normalmente nós queremos ver aqueles filmes mais difíceis de ver, ou que não vamos ter tanta oportunidade de ver, mas eu confesso também que vi aqui alguns nomes que não resisti ir espreitar, nomeadamente o mais recente do Paul Schrader, o mais recente do Spielberg, que foi anunciado à última hora, o mais recente do James Gray, por quem eu também nutro um especial carinho. Um especial carinho e do qual já tinha feito um integral à data, aqui no segundo take, e portanto são esses os filmes que hoje vamos falar aqui muito brevemente. Então, as nossas experiências foram sendo assim um bocado trocadas, não é? Porque eu estive com o Ricardo na sessão de abertura, o Tiago não foi porque já tinha visto o filme. Já agora, esta sessão de abertura foi assim... começou logo por ser assim um pouco, enfim, não sei se cómico é a palavra certa, mas aquilo que devia ser um vídeo da apresentação que ia ser exibido falhou, ou seja, numa sala de cinema falhou a exibição de um vídeo, que não deixa de ser caricato. No Tivoli, não era sala de cinema, não foi numa sala de cinema. Foi no... Ok. Bem, Tivoli BBVA. Foi no Tivoli, a sala eleita para passar muitos dos filmes num festival de cinema, portanto, ok. Mas a verdade, nós até fizemos a piada, mas será que se não conseguem passar um vídeo da apresentação vão conseguir passar o filme, não é? Mas tivemos que estar ali a ouvir o Paulo Branco a descrever, a tentar encher chouriços porque o vídeo não passou, não é? Pois, foram 40 minutos a ter que ouvir o senhor. Pois, a mim parecia-me um filme de 3 horas, realmente. O Tiago Laranjo parece que não se importa muito, porque ele foi a ouvir uma masterclass dele ao Motel X este ano e foi por vontade própria. Parece que lhe agradou. Mas olha, a mim gostou-me muito estar a ouvir. Gostou muito. Talvez porque tenha sido improvisado. Talvez porque tenha sido improvisado. Mas é diferente ouvir o Paulo Branco a contar histórias do que ouvir o Paulo Branco, se calhar, a debitar a programação do seu próprio festival. E a improvisar, porque ele não estava à espera de fazer aquilo. Mas depois, essa sessão de abertura também é estranha porque desencantam-se prémios para os convidados só para eles poderem ir ao palco e poderes ter um momento, não é? Em que o John Malkovich entrega um prémio ao David Cronenberg e a outras figuras, sendo que um dos prémios... Ao da Cronenberg. David Cronenberg. Eu não sei como é que estás a receber. Não sei como é que estás a receber o meu áudio, mas eu disse David Cronenberg. O canadiano, o canadiano é mais fácil. Cronenberg, canadiano. O tio David, que depois andava lá em todas as sessões a que a gente ia, lá estava ele atrás de nós. Queres só dar aqui a minha impressão da sessão de abertura, António? Quero? Conta lá. E para os caros ouvintes também, para eles saberem que eu, neste teu episódio, vou ser assim muito João Goberno, ou seja, quando faz os seus programas desportivos, eu acho que vou jogar muito ao ataque, mas é aquilo que eu senti e chamei-me má língua, chamem o que quiserem, eu vou fazer aquilo que o papel... Vai ser do coração. Eu vou abrir o coração e vou dizer o que senti nos filmes que vi. Portanto, eu nesta edição vi 2, não é? E começando pelo primeiro, Crimes of the Future, deixa muito a desejar. Para mim é um passo atrás na carreira do Cronenberg. Já vi vários da filmografia dele que me agradaram mais e estou-me a lembrar assim de repente da Mosca, Crash. Também estás a ir lá para trás. Isto não podes comparar, não podes andar a comparar Crimes of the Future com obras de estúdio de 1980 e tal, quando o homem tinha... Não, pois, tudo aos pés, não é? Temos de comparar com os últimos. Recorda-me o filme da máfia russa, como é que se chama? Eastern Promises. É superior a este também. Temos também o Maps to the Stars, também é um filme superior. E assim, como me lembro de momentos à primeira vista, todos esses filmes para mim são superiores a este. O que eu acho que este filme peca é porque há muito aquelas cenas de cabeças falantes que eu já tinha falado com vocês e agora os caros ouvintes vão ficar a saber que é a história desenrola-se, portanto, ele mete num decor duas personagens a falar, ali, conversa, nunca mais acaba, e depois temos um bocadinho de ação em que ele vai
ter ao médico ou que vai às exposições onde eles eram performers. E, mas senti muita conversa e eu se calhar agora ando numa altura em que estou a curtir mais... Não gostas de ouvir pessoas a conversar? Aqueles filmes que seguem o princípio do cinema, não é? Que o filme, sei lá, um filme deve ser contado por imagens e não por conversa. E senti muito isso neste do Cronenberg. E agora passo-vos a palavra. Sim, deixa-me dizer que o Tiago recusou-se a falar sobre este filme porque ele já esgotou tudo o que tinha para dizer num episódio fantástico do VHS que eu recomendo vivamente. Procurem o episódio em que o Tiago Laranjo vai falar do Crimes of the Future com o Paulo e com o Daniel. Assim sendo... Não é com o Paulo Branco, não é com o Paulo Branco. Não, é com o Paulo Fajardo e com o Daniel Douro. A minha reação fica algures entre as vossas, porque eu sei que o Tiago gostou mais do que eu, e eu sei que eu gostei um bocadinho mais do que o Ricardo. Ainda assim, eu vou fazer um bocadinho o eco daquilo que o Ricardo disse, porque quando se fala em passo atrás no Cronenberg, eu diria que é um passo atrás tematicamente, porque é um voltar a uma tentativa de regresso ao body horror, o que também não espanta, porque isto era um argumento que estava na gaveta, não é? E era um argumento da altura do Existence, e há elementos do filme que remetem inequivocamente para essa altura e para esse imaginário e para essa estética. Mas também achei o filme um bocado verborreico, como o Ricardo Machado, e também não me agarrou tanto como outras obras dele deste género. E muito embora não possa dizer que é um mau filme, também não concordo com aquilo que o Ricardo disse em off, quando nós saímos do filme, que aquilo pareciam muletas por limitação de orçamento, quando a mim parece mesmo uma opção formal e uma opção do próprio Cronenberg de abordagem à narrativa. Mas ainda assim também posso dizer que não fiquei fascinado. Sim. O filme depois torna-se maçudo. Lá está, eu ali por cerca de 10, 15 minutos a meio do filme comecei a dar umas cabeçadas para o sono não me ganhar, e o filme é maçudo. Mas espera lá, mas já houve filmes que tu gostaste mais do que este em que adormeceste, portanto alguma coisa aí o filme terá de... O problema é meu, sim. Alguma coisa te encantou. Sim, não foi esse pelo filme que eu adormeci, mas eu senti o filme maçudo. Eu achei que eu gostei do papel do Welket Bungue. Curti, e o papel dos outros personagens também. Os atores estão bem. Já agora Ricardo, explica a quem nos está a ouvir que é um ator português que entra neste filme, não é? Sim, um ator português que entra neste filme. As pessoas podem não conhecer esse nome. O Welket Bungue. E quando eu digo que o filme não me agradou, não é de todo pelo acting dos atores. Eu acho que eles estiveram bem, tanto eles como elas. Os diálogos estão bem escritos. Mas não sei, há filme... Então, peraí. Opa, vamos voltar aí atrás. Sim. Mas acabaste de dizer que os diálogos estão bem escritos? Os diálogos... E não gostaste dos diálogos? Não. Os diálogos estão bem escritos, mas o que eu não gostei foi, apesar de eles estarem bem escritos, há muito tempo de conversa. Sim, do excesso. Por exemplo, lá está, isto tu agora podes-me arranjar dezenas de exemplos contrários, porque há grandes filmes em que há muita conversa e que são bons, como os do Tarantino, e me estou a lembrar que os diálogos... Não, nem vou para o Tarantino. Mas aqui neste... Continua. Quando eu digo que a história devia ser contada mais por imagens, mais por ação, a ação é que faz o desenrolar da história, neste realmente não senti nada disso, pá. Não sei. E eu penso que é mais a frustração do repisar, não é? Eu acho que é mais a frustração do repisar. Eu se calhar preferia ver algo novo e diferente. Eu também não tenho acompanhado a fundo esta fase mais recente da carreira dele. Não vi todos os filmes quando ele largou, entre aspas, o body horror. Mas obviamente que isto soa quase a um greatest hits, mas ou melhor dizendo, a uma compilação, mas onde não vamos tentar recuperar aquelas músicas menos conhecidas do passado, e portanto fica ali algo a meio caminho entre aquilo que eram os filmes que nos excitaram, não é?
e que nos fizeram gostar do David Cronenberg. E, bem, tu estás-te a rir, mas sim, eu podia pôr aqui o Crash e o que eu disse era 100% verdade, não é? Mas esse revival que tu dizes, quase como uma homenagem aos filmes anteriores deles, não é bem homenagem, mas sei lá, podia ser uma coisa bem feita, em grande. E estou-me a lembrar agora, por exemplo, do último Top Gun. Há quem gosta, há quem não goste, mas não deixa de ser um filme bom, não é? Mas espera, mas um e outro não tiveram o mesmo orçamento, não não é? podes, não vai. Claro, isso é incomparável. Pois, não. Não, está a ver, até... Não, acho... Sim, deixa-me só aqui terminar o raciocínio, o Laranja, e deixo-te já falar. Pegando aquilo que tu dizes, António, de nós sentirmos que, pronto, é um regressar às origens daquilo que ele já fez, de trabalhos anteriores. Mas, tudo bem, mas se calhar um espectador que não conheça Cronenberg, a filmografia dele, e que vai ver este filme pela primeira vez, se calhar também vai achar maçudo, mesmo não conhecendo os filmes anteriores. Bem, assim, não vamos prolongar muito isto, mas eu também diria que não era o filme por onde eu recomendaria que alguém começasse a ver Cronenberg, é um facto. Este parece-me que é aquele filme para os fãs que já estão convencidos e que têm alguma saudade de ver este registro. Foi o caso do Laranja. Fala aí para nós, Laranja. Não, o Laranja já falou tudo no VHS. A gente tem muito que falar aqui, pá. Vamos avançar. Vamos avançar. Pronto. Ok, então vou só acabar com o meu pensamento, que é o que vocês... Olha, o que o Ricardo achou Tiago, como... acaba o teu pensamento sobre o Crimes of the Future e depois faz-nos o favor de nos falar sobre o filme que foste o único a ver. Foi o filme do Burrico, não é? Portanto, faz essa ponte. Sim. Boa ideia. Sim? Certinho. Como o senhor manda. Ok, essa tal exposição nos diálogos, vossos mercedes, dizem ser muito maçuda e chata, mais o Ricardo, porque o António, presumo que não tenhas achado isto a 100%. Eu acho extremamente interessante porque o homem, apesar de ter ido buscar o argumento lá ao fundo da gaveta, ainda tem muito para dizer sobre mutações tecnológicas e ambientais, e toda a transformação do corpo e o que é arte. Isso também faz do filme, dá-lhe um cunho pessoal que eu acho bastante interessante. E essa escolha, talvez por uma questão orçamental, mas de focar muito nos diálogos, eu acho que é peculiar porque a maneira como eles são ditos, principalmente a Kristen Stewart, eu acho que vais ali outra nuance que tu não costumas ver nos filmes dele. E eu gosto desse contraponto da violência extrema, lá está, do body horror, e desses elementos mais gráficos, com uma linguagem também gráfica, da maneira como é expressada. Eu acho isso... Não sei, gostei desse paralelismo, talvez acidental, talvez não, mas acho que o filme é bastante rico de vários ângulos. Basicamente, Portanto, temos aqui a prova. Talvez seja Temos aqui a prova de que qualquer pessoa que queira ver o filme vai poder ter aqui uma... ou seja, não é unânime que vá gostar e pode ter uma reação qualquer, porque aqui 3 cabeças diferentes e 3 níveis de reação ao filme, não é? Mas se calhar o meu maior elogio é, tu mesmo não gostando do filme, a 100% consegues tirar de lá qualquer coisa. Acho que, a não ser que, pronto, o Paulo... Se calhar não consiga fazer isto porque ele não gostou mesmo. Eu cá para mim, Ricardo, fomos tão maçados com a introdução ao festival que aquilo nos abateu fisicamente e deve ter influenciado. É verdade, aquele tempo todo ali à espera. Mas pronto, entretanto, ele não vos deu aquelas barritas de plástico. Pois foi, e aquelas cadeiras para aguentarmos a dor física, não é? Mas olha que esse plano, antes de se ver a criança logo no início a comer portanto, o caixote de lixo sempre de plástico, para mim, se há um plano memorável em todo o filme, para mim é aquele primeiro plano, não é? É o único plano, se calhar, que é assim mais... Eu acho que sim, que é o plano mais geral que há no filme,
em que temos um barco ao fundo e parece uma praia, exatamente, estou agora a recordar-me, um barco, uma praia, e depois aquilo tem um travelling para trás e aparece então a criança à beira d'água e com a mãe a chamá-lo. Esse para mim é se calhar o plano que me fica assim mais na memória de todo o filme. Sim, mas é assim, nós corremos o risco de não sair daqui, mas toda... a própria Mosca é um filme claustrofóbico que se passa quase todo dentro de um apartamento. Quer dizer, também não precisas ter grandes planos e planos muito Sim, alargados, verdade. Não é? Portanto, Sim. Verdade. Sim, até porque o Cronenberg sempre foi um realizador que gostava de asfixiar. Mas eu acho que o filme tem dos meus começos Cronenbergianos preferidos, em que tu não sabes que raio é que sim. está ali a passar. Isso é certo. E tens imagens muito marcantes durante aqueles primeiros 5 minutos. Tens ali Nem parece que estás a ver o filme que te pagaste o bilhete para ver, não é? uma sequência. Sim, Certo, exatamente. certo. E gosto de andar ali a apanhar teias de aranha enquanto. Espera lá, não, isto está a acontecer e o que é que. Ai, espera lá, o que é isto? O que é que estão aqui a fazer ao puto? O que é que ele está a fazer? Não sei, gosto desse. Mas em relação àquilo, à opinião do dessa confusão para que ele me E olha, Tiago, em relação à opinião do Fajardo e do Louro, que dizem que o filme é muito de lançar ideias, lança muitas ideias e depois acaba por não as explicar, é só lançar ideias no ar, tu sentiste isso ou não? Não. Não vamos repetir aqui o episódio, não vamos repetir aqui o episódio do VHS. Certo, não vamos. Pronto, eu faço publicidade, faço aqui um plugzinho ao VHS. É isso. E se quiserem ouvir o episódio, até porque Aliás, terão uma entrevista exclusiva com o ator que o Ricardo acabou de mencionar ainda há pouco. E além disso, o VHS faz agora 10 anos. Portanto, é uma boa maneira de celebrarem, a irem ouvir esse episódio, com aquele que para mim já é quase o terceiro elemento. Mas só esse. É já quase o terceiro elemento não oficial do VHS, que é o Tiago Laranjo. Tiago Laranjo. Uma salva de palmas então, ele tem todos. Então, e o que é o tal filme do burrico? Pá? Conta-me tudo que eu quero saber, que eu não... Passou-me completamente ao lado. Espera lá, do burrico? Do burrito? É um burro. Certo. Está bem. Um burrico, não é? Então é um filme do burrico. A música do Correia Marques era mais burrito. Pronto. Era o Io, não é? Porquê é que se chama assim? Burrito Io. Era. Opa, isso tem a ver com a mitologia grega, não vamos agora entrar por aí, isso tens de perguntar ao Sol. Agora, o filme do burrito, eu sempre... Opa, o Jerzy Skolimowski é um gajo que tem 85 anos que parece que filma como se tivesse 35. O homem tem... Não sei onde é que ele vai beber aqueles cálices de juventude, mas já num filme que eu não vi, mas que admiro muito, porque é quase um First Blood sem diálogos, que é o Essential Killing com o Vincent Gallo. Não, se estás à espera... António, bloqueaste ou estás só... Não, se estás à espera de reação, nós não conhecemos o filme e estamos à espera que continues. Conheço o ator, eu conheço esse ator, mas Sim. lembro-me eu até o conheço bem demais, mais do que queria. Ok. Certo, sim. Pronto, mas não... Só uma nota, Laranjo. O Skolimowski não teve no Fest, foi não? Não, foi por Zoom. Bem, isto para dizer que o homem, com a idade que tem, ainda chuta para a frente conceitos e uma vontade diferente de filmar que não é muito usual em pessoal daquela idade. E tu notas que ainda há ali uma sabedoria e uma mestria invejáveis. E tu notas isso. Neste caso estamos a falar do E.O. Não durante o filme todo, a meu ver. Gostava que o filme tivesse um bocadinho mais de coragem se tivesse colado à premissa de estamos a ver este burro a atravessar estamos a ver esta aventura deste burro através dos seus próprios olhos e não é bem isso que o filme nos dá. O burro é mais um fio condutor sem grande consequência para os eventos, ou seja, ele salva uma ou duas ações, ele pouco chuta a história para a frente e é um mero passageiro e nós vamos
bem, a cavalo do burrito, passa a expressão, e vamos vendo diferentes conflitos à medida que o filme vai passando. Ou seja, é um MacGuffin no burro, não. E no fundo é sobre. Não. É quase uma espécie de antologia e o burro é o teu fio condutor entre as várias histórias. E tu tens algumas histórias que são bastante divertidas e tem ali uma mudança de tons entre umas e outras, às vezes até na própria história, lá está, que são de louvar, e aí volta outra vez a jovialidade do Skolimowski, tanto pela maneira como ele filma, como pelos twists e pelas viragens que dá às histórias. Mas pronto, como qualquer filme de antologia, se bem que este utiliza a noção assim, um bocadinho mais tremida. Uma pergunta a nível técnico, Laranja. Nem todas estarão ao mesmo nível e a coisa vai ali oscilando um bocadinho. E daí eu ter preferido que o filme se tivesse colado mesmo, ok, isto é um burro e vai ser sempre sobre este burro, mas vai ser através dos olhos dele. Na verdade, e as expectativas aqui é que são tramadas. Passa a redundância, era disso que eu estava a esperar. Olha, uma pergunta a nível técnico, Força. Tiago. O filme é todo passado a preto e branco, certo? Não tem cor? Não é nunca passado a preto e branco. Ou quase pouco. Sim, tem cor. Não sei porque. E que belas cores. É sério? E quando se vê da perspectiva do burrico é como se fosse o predador, não é? Vê-se assim. O olhar subjetivo, câmara subjetiva, não. Era isso que eu também ia perguntar. É a câmara subjetiva. Era o Sony Lantern. Okay. É a câmara subjetiva? Não, tu vês pouco do que eu vi do. Ok. Ok, então não encheu propriamente as medidas. Eu também vou falar muito rapidamente de alguns filmes. Não, mas apesar de não ter enchido as medidas, não quer dizer que eu não recomendo o filme. Okay. Eu acho que é um filme bastante docinho e tem lá coisas muito boas, principalmente numa história ali no meio em que o burro basicamente entra em contacto com um camionista, em que a coisa dá ali umas viragens muito peculiares e que deixou a sala boquiaberta. Portanto, não quero dizer mais. Não. Acho que o filme vale a pena. Se calhar é melhor ficar mesmo por aí. O António convida-vos para um episódio e falaram disso em praça pública. Mas pronto, eu também. Isso é uma ordem interessante. Tal como tu, também há aqui alguns filmes que eu fui sozinho e solitário vê-los. E curiosamente, 2 deles são. Espera, porquê é que assumiste que eu fui sozinho? Desculpa, podes repetir? Por acaso fui. Porquê é que assumiste que eu fui sozinho? Não, o António estava a dizer... Não, eu estava a falar em relação a nós os três, não é? Em relação a nós os três, ok? Pronto. Que não haja mal entendidos. Eu sei, eu aposto que estavas rodeado de miúdas e que nunca passaste nenhum momento de solidão, mas eu estava a falar em relação a nós os três, é este triunvirato. Por acaso, no EO, foi o filme que era suposto ver com o Ricardo, eu já tinha visto, né? Foi mesmo a rico porque eu tive a cadeira do lado, a ação estava esgotada, salvo erro, e a cadeira do lado, que supostamente era para ter o Ricardo, teve simplesmente o meu casaco. Portanto, foi quase como se eu tivesse comprado um bilhete. Sou daquelas pessoas que compram uma cadeira a mais. Que é para não ter ninguém a bater com o cotovelo. Não tiveste a ser infectado com viroses. Foi bom. As viroses não tiveram nem entrado diretamente. Não, pois, coisas que entram diretamente, isso já são outros assuntos. Mas foi um lugar só para o meu casaco. Portanto, senti-me um ricalhaço. Espetáculo. Há sempre males que vêm por bem. Em relação a isso de lugares ao lado, eu estava com na sessão de abertura, no filme do Cronenberg, António, lembro-me que a mulher que estava ao meu lado, o filme ainda lhe arrepiou algumas vezes. Lembro-me dela de ouvir as reações. Sim. Body horror que há vendo. É verdade. Então, mas os filmes que eu fui ver sem a vossa companhia... Ele ficou para o filme, desculpa. O Cronenberg viu o filme. Não, ele saiu depois de o apresentar.
Yeah. Pois, ele também já Muito está bem. farto de ver aqui. Então, deixa lá ver, terceiro take, tentar então falar aqui dos filmes que eu vi sem a vossa companhia. 2 deles, curiosamente, de 2 cineastas que eu gosto muito, e de pendor biográfico, o que também não deixa de ter a sua curiosidade. No caso do James Gray, o Armageddon Time, é um filme situado nos anos 80. O protagonista é uma criança de 10 anos, que se entende ser de alguma forma uma representação do próprio James Gray, e então temos aqui uma personagem que com 10 anos já sabe que quer ser artista, mas tem que navegar as realidades de uma família judaica, de uma família que está a passar algumas dificuldades financeiras. Entretanto, ele anda numa escola pública e faz amizade com um afro-americano, e o filme também entra por questões de raciais, de desigualdade social. E é um filme que navega muito esse lado familiar, e também de... obrigado por isso, Tiago. Navega esse lado das relações familiares e de como, por exemplo, ele acaba por ter aqui alguns conflitos com os pais, mas é o avô que consegue comunicar e falar com ele. E também esse lado de crítica. Isto só para ter uma ideia, ele acaba numa escola privada cujo um dos patronos é o pai do Donald Trump, e portanto há aqui, digamos, uma farpa apontada também a todo o reaganismo. O filme acaba precisamente com a eleição do Reagan e com a cruz credo que vem aí a catástrofe nuclear, não é? E depois temos os Fabelmans, que é um filme Spielberg. do Spielberg, e aí sim, apesar da mudança do nome... Quem é esse realizador? Os Fabelmans, realizado por Steven Spielberg. Não, desculpa. Sim, eu estava a perguntar quem era esse realizador. Certo. Depois eu digo quem é, depois eu mostro quem é, eu mostro uns filmes. E não fez em 1941? Fez esse grande sucesso de bilheteira. E portanto, apesar aqui da mudança do nome, este é talvez muito mais próxima do que até o Armageddon Time, um filme autobiográfico que também tem uma forte componente familiar, nomeadamente o papel dos pais, na forma como cada um e como as circunstâncias da sua vida foi moldando, não só, em primeiro lugar, o gosto do Spielberg pelo cinema, que foi uma coisa que o assombrou da primeira vez que ele, em miúdo, foi a uma sala de cinema, como depois dele... Um biopic feito dentro destes moldes, mas do amigo do Lucas, do Jorge Lucas, curtia ver. Pronto, também poderia haver aí um bom filme. Realizado pelo próprio Lucas, era interessante. O que acontece aqui é que tu vais vendo a evolução da criança e do jovem Spielberg como cineasta, a forma como foi fazendo filmes com os amigos, a forma como foi encontrando soluções com os recursos que tinha e a forma como tudo isto lhe saía naturalmente, sendo que depois o pai era um engenheiro pragmático e a mãe é que era, digamos, tinha a costela artística da família. Os pais eram pessoas muito diferentes. Pronto, e depois há ali, e isto é bem conhecido, quem segue o Spielberg há anos sabe que os pais se separaram e que isso o marcou muito, e que há circunstâncias muito específicas desta separação que é aqui abordada no filme, e é um filme que eu também, bem, tal como o Armageddon Time, eu recomendo vivamente. Se bem que os Fabelmans o que tem é que o Spielberg está naquela fase. Muitos considerarão que ele já passou o pico da sua carreira, mas para mim ele está numa fase da sua carreira em que ele faz tudo para ser fácil. Ele faz tudo, ou seja, não há nenhuma cena que tu não percebas que deves estar exatamente ali e tem o seu propósito, e ele simplesmente faz parecer filmar
fácil. E depois o filme acaba com uma piada que eu estou em pulgas para que vocês vejam o filme e podemos discutir, que é uma piada muito engraçada que todos os cinéfilos apreciarão e vão aplaudir. Portanto, Ricardo, tu ias fazer aí uma pergunta? Não, fiquei curioso. Deixa-me só dizer uma coisa. Só dizer rapidamente, fiquei... O Ricardo estava a dizer que... Espera aí. Estão-se a atropelar. Então, Só desculpa. Ricardo primeiro. Sim, só dizer rapidamente que fiquei curioso em ver este filme do Spielberg porque, lá está, pelo que tu descreves e porque o último que eu vi dele, portanto o anterior, aquele musical, West Side Story, foi o que eu menos gostei. Foi o que eu menos, por acaso, menos me ainda não agradou vi do esse. Spielberg. Ainda não Portanto, vi agora esse. tenho alguma curiosidade e tenho para ver o Fabelmans. De Fabelmans ou Fabelmans? Eu acho que se chama The Fabelmans. Ou então The Fableman. Não, eu ia dizer que se tu estavas a dizer que tinhas curiosidade num biopic do George Sim. Lucas, enquanto não tens esse, podes ver o Dress to Kill do Brian De Palma, porque a personagem do Keith Gordon nesse filme é basicamente o Brian De Palma. Ok. Portanto, se quiseres ver como o Brian De Palma era Estás a falar do Dress? incorrigível na sua juventude. Estás a falar Sim, desse? Já vi. por acaso, e Não esse me lembro filme, bem, mas já vi. toda aquela coisa dele espiar o pai no seu escritório, ou melhor, no seu consultório, é tudo, tem tudo base na verdade e em ele ter espiado o pai para o apanhar com uma amante. Sim, é verdade. É verdade. Certo. Deixem-me só dizer que eu também não vi no Left Fest, mas tive a oportunidade também de ver um filme que passou no Left Fest e que eu deixo aqui uma nota, que é Decisão de Partir, que é o último filme do Park Chan-wook. E que, enfim, eu acho o Park Chan-wook incapaz de fazer um mau filme, pelo menos de todos os que vi até hoje. Este é um filme que, se calhar, se quisermos, poderemos apontar-lhe influências talvez de um Vertigo ou do Hitchcock, porque isto estamos a falar de um polícia que acaba por... De uma obsessão. Diz? De uma obsessão. É um pouco... É um polícia que acaba por se envolver com uma suspeita de um crime, ou seja, é uma mulher chinesa, isto passa-se na Coreia, como é óbvio, e entretanto há uma mulher chinesa que é suspeita de ter assassinado o marido, mas de ter assassinado encobrindo, porque tudo aquilo aparenta ter sido um suicídio. E ele acaba por se envolver com ela, acaba por ficar obcecado por ela, e depois é daqueles filmes que, e mais não conto, porque depois há aqui twists e reviravoltas, e o filme, e se calhar é isso que convida às comparações com o Vertigo, está partido em dois, ok? E há um avançar temporal na história, e tu nunca sabes para onde é que a história vai, apesar de estares a ver elementos reconhecíveis. Esse filme foi um dos que eu ponderei inicialmente. A minha pré-lista, esse estava lá. Eu confesso que não gostei tanto deste, como por exemplo do The Handmaiden, que acho que é o filme anterior dele, A Criada. Mas enfim, mas isto é dizer pouco, porque um filme menos bom do Park Chan-wook é ainda assim algo que merece ser celebrado. E eu penso que este não estará no topo, mas estará bem elevado naquilo que é a classificação da sua filmografia. Sim. E pronto. E isto são os filmes. Houve mais algum filme, António, que tu também tenhas ido ver e que não estava na tua lista inicial, não foi? Houve mais algum? Não. Este também, lá está. Foi um que eu tinha ponderado, depois acabei por não comprar bilhete, só que entretanto tive acesso a um screener e tive a oportunidade de vê-lo. E depois, fora isto, e então sobra-nos aqui 2 filmes, e eu e o Tiago vamos falar muito rapidamente do Master Gardener, que é o filme que era para ter visto com o Ricardo, mas que acabei por ver com o Tiago, que é o último filme do Paul Schrader, e depois vamos falar um bocadinho mais pausadamente daquele que se calhar é um dos filmes com reações mais
se calhar menos consensuais e mais problemáticas, que é o The Whale, do Darren Aronofsky. Mas então, isto, pelo menos da minha parte, falar do Master Gardener é falar de um cineasta que, muito embora já tenha uma idade também avançada, não é? E que tenha alguns problemas de saúde, que mostra aqui um vigor reencontrado, não é? Desde o First Reformed, depois, First Reformed, certo, passando depois pelo The Card Counter, que, na minha opinião, deste tríptico será o menos forte, e agora este Master Gardener, são filmes muito próximos tematicamente, esteticamente, e basicamente parece que o cineasta encontrou aqui uma linguagem, um ritmo, uma forma de filmar, uma contenção nos enquadramentos e na forma como coloca a câmara, e até diria alguma paciência na forma como constrói as suas narrativas, que sem dúvida. E este Master Gardener, as peças do puzzle demoram o seu tempo a encaixar, e tu precisas de estar ao ritmo do filme para a coisa. É assim, nós sabemos onde é que vai desembocar. São filmes dedicados à calma. Nós sabemos onde é que vai desembocar, mas ainda assim eu não considero isso um defeito, porque isto é mais sobre a forma. Não, eu não estou a dizer que é um exatamente, defeito, é mais sobre a forma do que propriamente nos surpreender com alguma coisa. A consequência, sim. O filme tem... Sim, é mais sobre a causa e do que a consequência final, porque já sempre vai ser aquele jato de violência que, por acaso, o Master Gardener, assim que saímos do filme, contorna um pouco a questão, e eu ainda estou na dúvida se é algo intencional. Ele promete violência, ele promete violência. Não, eu terminei o que tinha para dizer, e agora só pegando o que estás a dizer, ele promete violência e depois, de certa forma, defrauda essa expectativa. Corta de uma forma... Exatamente. Mas diz-me tu o que é que achas. Ricardo, conta. Esse filme tem um ritmo pausado, é isso? Pelo que vocês dizem, um ritmo de edição pausado, não é? Tem. Mas não viste os outros? Aliás, desta trilogia. E é sobre, para todos os efeitos, tal como tu o conheces quando arranca o filme, sobre um jardineiro muito metódico, muito competente. E eu acho que o Schrader interessa-se muito sobre processo, sobre atividades e sobre competência na execução dessas atividades, e depois usa isso como pontos de partida, ou como, enfim, não sei se é correto chamar-lhe metáforas, mas pelo menos pontos de comparação com algo que no passado vem assombrar as personagens, não é? Certo. São metodologias que são seguidas à risca, que ao princípio são exploradas numa nova faceta bondosa das personagens, mas que depois, no outro lado da moeda, ele aplica esse mesmo método sábio à faceta do mal das mesmas personagens. Acho que isto é comum nesta trilogia. E por falar nesta trilogia, o que eu estava a perguntar ao Ricardo era se ele tinha visto o First Reformed e o Card Counter. Viste algum dos dois? Creio que sim, mas não me lembro qual. Mas eu vi. Boa resposta. Eu vi. Então, peraí. Qual é o anterior a este, do Paul Schrader? Lembra-me lá. É o Card Counter com o Oscar Isaac. Então foi esse. Foi esse que eu vi. Mas se me perguntares a história, é incrível, agora não me estou a lembrar, mas esse eu vi. Pá, diz-me só a história rapidamente, para não estar a chatear os caros ouvintes, só para eu me relembrar do filme. Então, é o clássico Schrader, é alguém que agora está... Não é às mil maravilhas de uma nova profissão, mas que depois, no desenrolar da história, algo vai puxar o suposto gatilho e ele volta aos seus velhos caminhos de... Mas espera aí, Laranja, ser mais objetivo. Isso é a história de um padre, tem um casamento, é isso?
Não. Já Estás a baralhar os teus Shredders. Estás a baralhar tudo. É isso, estás a baralhar os teus Shredders. Quem baralha. O Shredder que baralha é o Card Counter. O Shredder que vai à missa é o First Reform. Epá, Sim. então eu acho que eu vi esses dois, mas... Tu viste missa Pelos ou vistos, viste Card? eu arriscava-me a dizer que o Ricardo Machado não é o maior fã destes filmes. Porque Não sou, ele não. está com dificuldade em lembrar-se de quais são os filmes. Eu queria... Estava só à espera que me desse assim uma sinopse objetiva e sucinta também para os caros ouvintes perceberem, mas... Não, porque eu não quero. Eu não te quero estragar os filmes porque eu não sei qual é que tu viste, porque eu acho que estás a confundir os dois. E contar. Eles chegam um esqueleto. Contar a história destes filmes é Um estragá-los. esqueleto muito próprio que o Shredder. Ok. Mas eu estou-me a lembrar de um que é de um padre, não é? Ele... Só que já não me lembro mais nada da história. É o Ethan Hawke. Pronto. Exatamente. Então, olha, fazemos assim. Diz lá. Tu vais ver o First Reform e vais ver isso com olhos de ver. Não com sono, mas com olhos de ver. E depois não com sono. E depois falas. Está bem. É um bom conselho. Está bem, eu prometo, I promise. Pronto, mas Tiago, eu não sei se tu tens alguma coisa a acrescentar aqui sobre o Master Gardener. Então acrescenta e arremata aqui. Já agora, da minha parte, é uma recomendação sem reservas para todos os amantes de bons filmes, mas remata aí, Tiago. Eu também vou meter direto. É lá. Respeitinho. O filme, eu estava um bocadinho de pé atrás porque eu adorei o First Reform. O Card Counter não fiquei tão fã, mas como já tinha dito ao António, eu não sou o maior fã do mundo de póquer. Ponto. E por arrasto não sou fã do mundo de póquer no cinema. Gostei do caminho que o Shredder leva o Card Counter, mas não necessariamente todo floreado à volta. Por falar em floreado, adorei que ele se tivesse desviado um pouco para caminhos não muito óbvios e de ter colocado aqui as suas escolhas habituais de personagens e situações e temáticas à volta de um universo da jardinagem. E isso puxou-me muito mais de forma automática para o Master Gardener. E acho que o filme tem um lado muito doce, que pelo que andei a ler por aí, é algo que as pessoas não estão a adorar a 100%, até porque o filme não está a ter uma recepção muito calorosa. Mas é precisamente esse lado que eu achei refrescante no filme. E acho que estava muito bem conseguido. E quando ele puxa do imaginário dele, algo muito presente no Mishima e no Perry Hearst, quando ele se descola um pouco da realidade e vai para caminhos mais fantasiosos, acho que o filme marca muito quando escolhe esse caminho. Porque é algo que tu não costumas ver no Shredder. Esta trilogia, tal como outros trabalhos do Shredder, mas ok, estamos a focar-nos nestes três, são, como o António já disse, bastante semelhantes. Uma trilogia não tem necessariamente que ser tão colada. Ou seja, eu até gostava que ele tivesse aplicado coisas diferentes em cada filme, que não os conseguisses, ou seja, que não tivesse a dificuldade que o Ricardo teve agora. Então qual é que é qual? Tu conseguires identificá-los como, por exemplo, ok, este é aquele que é mais Ozu, este é aquele que é mais fora da caixa, este é aquele que é mais, sei lá, em vez de ele traçar uma linha e colocar lá os três filmes lado a lado. Pronto, é a trilogia dele. A trilogia será temática e estética definitivamente, mas em termos narrativos, eu diria que o Card Counter e o Master Gardener até podiam ter partido do mesmo tratamento. E depois foram tendo variações e elementos diferentes e conclusões diferentes. Atenção, que eu penso que ele quer chegar a sítios diferentes com os filmes. Mas em termos de... Tu quando revês a premissa e a forma como o filme arranca, eles podiam ter nascido do mesmo tratamento.
E, portanto, enfim, se quiserem encarar como exercícios, também é uma boa forma de encarar estes filmes. E eu acho que só valoriza. Duas questões aqui ainda em relação ao filme, que eu não tive a oportunidade de ir ver. A Sigourney Weaver está bem? Está bem no filme? Está. Sim, ainda bem que pegas disso. Esse é outro dos pontos que eu achei refrescante. Já usei a palavra 2 vezes, portanto Já está gasta. já não refresca muito. Já está gasta. Esse foi dos outros pontos que me aliciou no filme, que é a maneira como ele escreve o diálogo. Não só como ele escreve o diálogo para essa personagem, mas a maneira como ele escreve essa personagem. O espaço onde a personagem habita, o próprio papel dela na história, porque o filme vai abordar questões raciais muito profundas, e a própria mansão muito senhorial onde ela vive e a própria relação que ela tem com a família daquela que é uma das personagens principais. Eu acho que é algo que tu ainda não viste desta forma num filme do Schrader. E lá está, isto para mim não é um defeito. Eu não me importo que o Schrader morda a própria cauda, porque o homem, e agora isto vai parecer mal, estou a falar de raças caninas. O homem é de boa raça, portanto ele pode andar ali à volta da cauda o tempo que quiser, que eu vou ficar sempre fascinado com o trajeto dele. Por mais circular e repetitivo mas que possa ser. deixa-me só endereçar mais em linha reta à pergunta do Ricardo. A Sigourney Weaver tem uma daquelas interpretações que tu lentamente, e se calhar só quando chegas a meio do filme, é que tu percebes esta personagem é detestável. Sem que ela tenha sido... Detestável, dizes tu? Detestável. É detestável, sem que ela tenha sido abertamente... estás a ver? Mazona... Não, eu acho que ela, ou seja... eu acho que ela vai... Não, pera. Ela... Não. Eu acho que tens lá cenas no filme onde ela claramente é detestável. Não, mas é de uma forma... As cenas estão contidas. É de uma forma quase passiva, agressiva, não é? É de uma forma que... Claro, que tu, se não estás atento, quase que passa ao lado o insulto, estás a perceber? Ou se pelo menos não te é dirigido a ti, aquilo quase nem... E ela parece estar a ser educada, mas está a ser presunçosa, está a ser... Estás a ver? Está a ser N coisas. A personagem dela, portanto, é a dona da mansão, é isso? É a dona do casarão? Ok. É. Onde o nosso protagonista é responsável pelos jardins. Ok. Ok, fixe. E o filme não tem sexo, não? Tem promessa de... Uhum. Tem promessa de... E depois... Porquê é que essa é uma... Eu estou curioso. Porquê é que essa é uma das tuas duas perguntas? Porque é muito simples, porque eu não vejo... Enriquece sempre qualquer filme, não é? Normalmente não vejo cenas de sexo nos filmes do Schrader e este não poderia fugir à regra. Pelo que vocês dizem, portanto, é sugerido e não aparece. Isso é bom, isso é bom. É bom ser só sugerido e não acontecer, mas é uma coisa. Tu andas, não sei que raio de filmes do Schrader é que andas a ver, mas estás a ver os filmes. E tu não estás a perceber, Tiago, isto foi uma maneira, por portas e travessas, de ele te sacar uma sugestão de filmes do Schrader com bom sexo. Claro. Então, mas para isso. Mas isso é fácil. Para isso tens de ver o The Canyons. Tem que ver qual? Pronto. The Canyons. Tem que ver qual? Não percebi. O The Canyons. Escrito pelo Bret Easton Ellis. The Canyons. Ok. Exatamente. Não, com a estrela do novo sucesso de Natal da Hallmark que se chama Lindsay Lohan. Ok. Pronto. E com o James Dean. Mas com dois És. Com dois És. Mas com dois És. Fica registado. Não, mas para responder à tua questão, Laranjo, era só mesmo em jeito de curiosidade. Era fazer-me de engraçadinho, perguntar se tinha sexo, não mais nada do que isso. Acho que é uma pergunta legítima. Portanto, recomendação do Master Gardener. Estão prontos para uma conversa sobre o The Whale? Eu e o Tiago temos estado aqui a falar muito. Vou dar a palavra ao Ricardo para então dar aqui o pontapé de saída. Já agora, só explicar.
O The Whale é o novo filme do Darren Aronofsky. A última vez que tínhamos visto um filme do Darren Aronofsky, se não me engano, foi o Mother. Darren Aronofsky, que nos deu Requiem for a Dream, deu-nos o Wrestler, deu-nos o The Fountain. Enfim, ele tem um certo tipo de personagens. Black Swan, o Noah. Portanto, não é fora de comum encontrar. Já fizemos a filmografia toda do homem. Acho que sim. Já agora faltou o Pi, não é? Faltou o Pi. Pronto. Basicamente isto tudo para dizer o quê? Que não é incomum encontrar personagens obsessivas, obcecadas em espiral de autodestruição nos filmes do Darren Aronofsky. E ele desta vez fez um filme chamado The Whale, que tem sido muito aplaudido por ser um regresso do Brendan Fraser, podemos falar sobre isso também, mas onde então o nosso protagonista é uma pessoa com obesidade mórbida, que mal consegue mexer-se do sofá. Pronto, partindo desta premissa, Ricardo, partilha connosco então qual foi a tua reação a este filme. Então, a minha reação foi um filme com personagens muito caricaturais. Acho que não havia necessidade de tanto, mas é que são todas as personagens que estão naquele filme, desde o personagem principal, o Brendan Fraser, à filha, à mulher oriental que o vai ajudar, ao rapaz que aparece no início e que vai lá pregar a Bíblia e que depois não é nada daquilo que se pensa. Portanto, todas as personagens que aparecem no filme, para mim, são caricaturais demais, não há necessidade. E o próprio que faz da baleia está fixe, eu acho que isso está muito bem. Atenção, a baleia em última instância é uma referência ao Moby Dick, portanto agora vê lá, é por tua conta e risco que chamas ao homem isso que estás a chamar, atenção. Sim, portanto, eu acho que não havia necessidade, está fixe, aquela obesidade mórbida toda, mas não era preciso tanto. Mas lá está, desculpa. O Ricardo, desculpa, deixa-me interromper. O que estás a dizer é em termos de caracterização, não é? Em termos de caracterização e maquilhagem. Não é em termos de saúde. Certo. Em termos da caracterização, para mim também é impressionante, porque normalmente neste tipo de caracterizações tu quase que vês digamos, a fronteira onde é que começa o ator e acaba a prótese, não é? E aqui, não, tem um ar verosímil e é impressionante. Sim, o que eu quero dizer, que fique bem claro, é que eu acho que está brutal a nível de caracterização, a nível do grafismo, mas pronto, não era necessário tanto, e como não era necessário tanto as outras personagens, isto a nível, não, lá está, não do perfil visual, mas do perfil psicológico, não era preciso ser tão acentuado. O espectador já percebeu que a filha dele não é flor que se cheire e que é uma rapariga que está a passar por uma crise de adolescência e aquelas jovens problemáticas. Lá está, voltamos ao Master Garden. Mas não era necessário estar o filme todo a bater ali na rapariga, a bater no ceguinho. Ok, a gente já percebeu. Mais coisas. Posso fazer uma pergunta? E isto se calhar já deixando de antever alguns dos meus problemas com o filme, porque é engraçado que eu acho que vamos ter aqui três pessoas a bater no filme e não vamos ter uma voz que o defenda, que é pena. Era engraçado termos aqui algum contraponto. A Sofia foi ver connosco, gostou. Um beijinho para ela. Mas neste caso isto agora foi mal medido, porque vamos ter três vozes e nenhuma vai defender muito o filme. E quando assim eu sinto necessidade de fazer um bocadinho de advogado do diabo. Mas ainda assim, deixando de ver aqui alguns dos meus problemas com o filme, tu sabes-me dizer, ou para ti, chegando ao fim do filme, o que é que tu pensas que o filme é sobre o quê? Qual foi exatamente e tematicamente aquilo que seria a mensagem do filme ou as preocupações temáticas do filme? Consegues definir isso ou é algo que para ti é ilusivo? Sinceramente não. Eu acho que o filme tenta agradar e se o filme conseguir agarrar
nas pessoas, pá, que sentem ou que já passaram por uma situação parecida, ou que, lá está, se o filme conseguir agarrar, faça com que as pessoas, o espectador, sinta pena daquele homem, esse espectador, ao sentir pena, vai gostar muito do filme. A mim, infelizmente, não me agarrou e, portanto, volto a dizer, achei o filme um pouco secante. Eu acho que temos ali um termo de comparação um pouco como o The Wrestler, mas eu, por exemplo, no filme do The Wrestler, eu consigo me identificar com aquele personagem. Aquela história de vida do homem era uma coisa que eu poderia eventualmente passar. E o filme tocou-me e agarrou-me e eu consigo sentir o filme no coração e gostei imenso do The Wrestler. Neste, a mensagem, acima de tudo, que ele tenta passar, apesar de colocar lá aqueles floreados do Moby Dick e do livro e não sei o quê, eu acho que está tudo encapotado e eu acho que ele tenta. Espera, mas não é ele, não é ele, não, espera lá, não é ele não é ele que mete nada, é o escritor. Vamos aqui ter o. Sim, não vamos desprezar, não vamos desprezar os argumentistas, não é? Isto é baseado numa peça teatral, certo? Sim. Eu penso que essa tua queixa da caricatura, que eu também faço um pouco, também subscrevo um pouco essa queixa, tem se calhar um bocadinho a ver com, e agora isto vai soar mal, mas tem a ver um bocado com o lado formulaico da peça de teatro, não é? Em que as personagens têm que estar ali a servir uma certa função. E depois o filme também tem opções. Já agora, tu disseste que o filme era secante. Eu não acho o filme secante, só não acho que é muito bom. Mas o filme tem opções que nos... ou melhor, eu não sei se é uma aproximação à origem teatral, mas que é uma opção claustrofóbica definitivamente, como por exemplo o facto de ele ser em 4x3, não é? Que é um filme que não nos deixa respirar em termos de plano. Sim, mas isso... E eu levaria essa caricatura das personagens um pouco para a construção dramática que tem, ou seja, a sua origem desse problema estará na peça, presumo eu. Estou a presumir porque nunca vi a peça, como é óbvio. Não é? Uhum. Mas para mim há... Diz, Tiago, que eu depois digo. Diz. Não, o que eu ia dizer é que o que eu achei mais interessante no filme, em retrospectiva, é que o filme é quase uma adaptação do Moby Dick de uma forma muito estranha, porque ele é o Ahab e a baleia ao mesmo tempo. E tens ali, depois entra numa espiral de autodestruição, a dele querer caçar a baleia matando-a, mas ele é a própria baleia e vai ficando cada vez mais. Ele vai continuando a comer. E é interessante isso, Tiago, porque eu achei isso tematicamente, esta é uma história de redenção. Tematicamente é uma história de redenção, mas de alguém que, em última instância, é puramente e altamente egoísta. E autodestrutivo. E, portanto, é quase... a alturas tantas está a pedir redenção, quando ele, se calhar, não tem redenção possível. Só que o filme... Não, já não tem, mas isso é... Tu vês isso do ponto físico dele. Mas o filme está do lado dele emocionalmente, que era o que o Ricardo dizia. E no final quer que nós estejamos também. Não é? E eu também não consigo compreender isso, porque enfim, é óbvio que nós não temos que ver filmes só sobre personagens com que nos identificamos. É óbvio isso. Sim. Mas quando o filme quer que nós estejamos do lado dele, é muito difícil essa identificação. E se o filme não pedisse isso, se calhar funcionaria de outra forma. E, portanto, por isso é que eu fico um bocado confuso sobre o que é que o filme tenta fazer. Mas o filme pede isso porque a causa dele estar assim é algo que nos toca a todos, que é um desgosto amoroso. Bem, neste caso é mais do que... Não é amoroso. O namorado morreu. Foi mesmo. Mas subentende-se que ele ficou assim a partir da morte do companheiro, não é? Ele dá a entender isso ao longo do filme. Sim. Mas eu acho que não foi o início, porque isto foi uma relação entre professor-aluno e não só isso, foi uma relação homossexual de uma pessoa que era assumidamente heterossexual. Portanto, eu acho que esta pessoa tinha levado as suas machadadas emocionais. E que abandonou a família, não é? Antes da morte do amante, do namorado. E que abandonou a família, certo? Portanto, ele aí foi egoísta, mas depois
é confrontado com uma coisa, com uma envergadura de tal forma assustadora que ele próprio tem de ficar maior do que aquilo que o enfrentou. E depois aí entra numa espiral decadente e Há uma coisa que eu sinto falta. vemos que o filme abre de uma forma muito frontal. Mas há uma... Não sei se lembram de como é que o filme Sim. começa. Eu cheguei um pouco depois. Toda aquela personagem é dita na maneira como o filme começa. Que é masturbação a ver pornografia. Sim, pornografia gay. Enquanto ele é confrontado com o tal rapaz. Sim, verdade. Mas vai lá bater à porta. Houve um pormenor importante que eu não senti neste filme, que é não há arco do personagem. Ou seja, eu senti o autodestrutivo do início ao fim. Eu ali a meio do filme, ao passado um terço do filme, eu ainda pensei, o homem vai tentar contrariar o pecado da gula, vai tentar se restaurar, mas, vai tentar Ricardo, o filme fisicamente e o psicologicamente. E o que eu senti é que não, é todo muito linear e a gente sabe que um filme não deve ser uma... Mas aí deixa-me defender. Tu apanhas os últimos dias, tu apanhas os últimos dias de alguém na reta final, não é? Tu estás a apanhar. Sim, quer dizer, aquilo exatamente até vai mostrando os dias que passam, não é? Ou seja, isto é alguém que está na curva para a reta da meta, não é? Quer dizer, e eu penso que aí o arco é mais uma queda, não é? É mais uma queda. Sim, mas ele próprio. E agora, espera aí. Vamos lá por partes. Para já, um filme não tem de ter um arco. Não. Estavas a dizer, um filme tem de ter, um filme tipo, não tem de ter um arco. Tem. Segundo, ele próprio não tem, mas fica melhor se tiver. Não, isso é a cena mais aborrecida sempre. Não fica melhor se tiver. Porquê é que nós gostamos tanto? Agora vou marcar contigo. Agora estou aqui. Porquê é que tu gostas tanto do The Wrestler? Responde-me lá. Tu gostas tanto do The Wrestler porque o personagem começa de uma determinada maneira, a meio do filme ele tenta ser... muda, ou seja, ele tenta se dar com a filha, ele tenta arranjar uma e depois às tantas ele vê que não consegue, não se adapta na sociedade, e acaba por voltar ao que fazia antes, ao que gostava, mas há ali um arco, meu. Aqui não há arco, não é? Certo. Aquilo é suposto estar a chorar. Robert McKee, calma aí, não é? Ou seja, há fórmulas que se tiram de alguns filmes e porque é que funcionam, mas eu estou com o Tiago de que um filme não tem que ter nada. Um filme pode ser original e pode contrariar algumas dessas coisas, não é? Aliás, podes ter um filme com uma personagem que não percebe nada de um determinado assunto e chegar ao fim do filme e essa personagem ainda perceber menos desse determinado assunto. E esse é o ponto. Mas aí há um arco do filme. Ou seja, tens de saber quebrar as regras. Sim, mas começa de uma maneira e acaba de uma maneira. O arco que estás a dizer é o arco tradicional. Pronto. E o The Wrestler não é assim. O The Wrestler ele tenta ter esse arco, mas vê que não consegue. E depois, que se lixe. Pois, então vou mais lutar. Certo, mas isso não deixa de ter o arco. Ou seja, não deixa de ter o seu alto e baixo a nível da construção da personagem. Aqui neste, eu não senti isso. Mas diz lá. Mas desculpa, mas ele faz uma viagem, não é? Porque a viagem dele era tentar aproximar-se da filha. Em última instância, para a personagem é isso que interessa. Não é? E aliás, até deixem-me dizer que há um elemento que para mim é assim um bocadinho confuso, em que a mulher até, ou a ex-mulher em conversa com ele, quando ele diz que a filha é espetacular e é isto e aquilo, ela até lhe diz que ele tem a capacidade de ver as coisas boas em todo lado. E eu acho que o filme até não nos resolve se é ele que é otimista e que tem a ver com aquele seu otimismo, ou se a filha é realmente alguém muito problemática e que fez tudo aquilo que fez propositadamente para magoar as outras pessoas. E, por exemplo, é por isso é que eu depois não consigo conciliar esse otimismo dele com a forma como ele se deixou ir por água abaixo. Portanto, há aqui qualquer coisa contraditório, para mim, pelo menos nesta primeira visualização, que eu não apanho bem. Sim. Também não... Ainda no arco. Queres um excelente ainda estamos... cuja personagem principal... Agora ainda vamos resolver a questão do arco. Chuta. Pulp Fiction. O da French Connection. Qual?
O The French Connection. Não, oh, António, isso já Mas chega diz de um filme. o- Tiago, desculpa lá. Vou dizer. Fala-nos de um filme que quem tenha nascido a partir do ano 2000 tenha visto. Então se não viste o French Connection, isso a culpa já não é minha. Mas os millennials não viram esse filme. Eles sabem lá o que é o French Connection. Nenhum millennial está a ver este programa de qualquer das maneiras, portanto não interessa. William Friedkin. Isso não interessa. Mas pronto, bem, tu dizes Friedkin como o Mário Augusto diz. Ou seja, espera aí. O Ricardo está a dizer, se ignorares 80% da história do cinema, é muito importante haver um arco num filme. Eu estou a dizer que o French Connection começa e acaba com um homem completamente obcecado. Olha, é outro Moby Dick. Sim. Olha, agora, vês? Isto não foi de propósito. Mas é outro Moby Dick. Em que ele está simplesmente focado em apanhar aquela pessoa. Não interessa se o homem muda, não muda, não interessa. O homem não muda. No final do filme, tu nem sabes se ele o apanhou ou não. Pois. É uma personagem que só tem aquele objetivo. E aquele único objetivo. E ele não muda, ele está sempre focado naquilo. Pois, eu não sei, eu talvez esteja a indicar aqui pontos que me tenham feito não gostar assim do filme. Eu como disse, o que é que vocês têm a dizer sobre a questão do fat shaming? Acham que o filme cai no erro de apontar o dedo? Em relação já agora, eu acho que não, o filme é arriscado. Mas em relação a que eu não percebi. A fat shaming, ou seja, deixa-me dar exemplos. O filme mostra aquela personagem a comer frango, que aquilo mal mete uma perna de frango à boca, fica cheio de gordura. Mostra ele a engasgar-se com uma sandes de almôndega. E agora, só que será que isso faz parte da caracterização daquela personagem, daquele comportamento destrutivo específico, ou será que é de certa forma um olhar enviesado de apontar o dedo olha o que é que este estás a perceber? Ou seja, onde é que vocês caem neste tema? Para mim é o exagero. Eu acho que para mim é o exagero. Eu acho que aponta ao dedo. Eu acho que aponta ao dedo, mas é aquela personagem. Certo. Não está a dizer, olha-me estes alarvos aqui. Não. É tipo, olha-me o que é que este gajo está a fazer. Como é que ele se deixou levar. E isto anda de mãos dadas com o que tu tinhas dito. Nós falamos disto em off, do Wrecking for a Dream. Sim. E do desespero dessas pessoas. São personagens que é aquele tipo de personagens que tu corres o risco de dizer eu nunca faria isto, não é? Porque há ações tão extremas que são quase inconcebíveis, não é? A minha opinião, António, à tua pergunta é que não, para mim não é tanto apontar o dedo, mas mais o exagero, como a personagem é tão exagerada na parte física e emocional, e olha, vamos meter ele também a comer aqui à Javarde. Como todas as outras personagens do filme, quando começámos por dizer, são todas exageradas para mim. Pois, eu gostava de ter visto a peça. Não é o meu filme preferido do Aronofsky, mas eu acho que é esse o objetivo. Tal como a personagem está tão exagerada, no sentido que ele já se deixou, o limite dele já se foi há muito, acho que como ele caracteriza as outras, também está tudo a ser regulado por essa medida. Mas aí lá está, não tanto o contato de dedo, a filha. A filha e a própria ex-mulher que lá vai a casa é uma maluquinha, digamos assim, não é? No sentido lá do termo, é uma maluquinha e está sempre ali a fazer o papel de maluquinha. Maluquinha quer dizer... Maluquinha não é o melhor termo, mas percebem? Ela entra ali com... Eu nem sequer estou a perceber porque é que estás a dizer exatamente isso. O que é que te leva a dizer que ela é uma maluquinha? Pois, eu também não lembro dela ser maluquinha. Estou a dizer isso porque também achei a personagem da ex-mulher exagerada, pá. A conversa que ela tem, acho exagerada na caracterização. Não estou a falar exagero de conversa agora.
Eu acho é que estas personagens, obviamente, são bastante complexas, e são longe de ser perfeitas. E acontece que o pecado dele, vai, entre aspas, era também o pecado dela, que é um pecado de orgulho. Porque eu gosto daquele segmento em que ele pergunta porque é que ela retirou a filha da vida dele, não é? Porque é que não o deixou sequer aproximar. E não era por qualquer coisa que se pudesse passar entre os dois, mas sim porque ela tinha vergonha que lhe apontasse o dedo a que estava a ser uma má mãe. E, portanto, eu achei que há alguma complexidade e até achei que havia alguma ternura entre eles, apesar do momento em que estavam e do seu historial. E, portanto, por isso é que estou um bocado confuso com essa tua posição. Mas, enfim, mas de uma forma geral, cada um de nós temos as suas queixas. Falemos do Brendan Fraser. Acham que ele merece todos os aplausos? E o que é que vocês achavam do Brendan Fraser antes deste regresso triunfal? Eu acho que ele faz um papel bom em The Whale. É um papel bom, mas não acho uma cena muito boa. Nem para mim é um excelente como foi o Mickey Rourke no The Wrestler. Para mim, não. É um papel bom, mas não é um papel muito bom, nem roça ao excelente. Mas, por exemplo, Tiago, achas que é surpreendente? Ou, dado aquilo que tu conhecias do Brendan Fraser, achas, ok, isto aconteceria mais cedo ou mais tarde ele ter assim um papel desta envergadura? Não, eu acho que ele está muito bem no filme. E foi uma pessoa que, talvez, não é injustamente, porque ele fez muito. Ficou rotulado de ator slapstick, não é? Aqueles conjuntos. Mais. Aqueles primeiros papéis de George of the Jungle, It's No Man, até no The Mummy ele não é slapstick, mas tem muito aquele. Mais uns anos e tem um ciclo no Left Fest, não é? No entanto, no meio desses primeiros papéis, ele tem um filme muito bom que é o Gods and Monsters. Bill Condon. Bill Condon. E tem outros por aí espalhados. Ok, se calhar agora já é tradição malhar no Crash do Paul Haggis. Mas lembro-me de ver o filme pela primeira vez e de ficar surpreendido com o Brendan Fraser. Eu acho que ele não tem um grande papel, o filme é um ensemble, mas de não estar à espera de o ver naquele papel e dele já aí me ter surpreendido. E portanto eu acho que ele sempre foi um ator muito capaz. Nem sempre... Mas até em cenas como o Bedazzled do Wild Raiders. Sim, mas também era uma comédia, não é? É preciso ter um talento certo. enorme. Espera, Brendan, é uma comédia. Brendan Fraser para mim é múmia. Eu, por acaso, o Bedazzled fez-me rir muito à conta das caricaturas dele, sim. Certo. Mas é preciso ter um talento enorme para ser não uma, não duas, não três, não quatro, o quê? 6 personagens diferentes que na verdade são a mesma personagem. Eu sou um narcotraficante. Yo hablo español. Yo quiero los desayunos. Sim, esse é engraçado. Bem, mas isso não deixava adivinhar um bom papel dramático, porque, deixem-me dizer, este também é uma interpretação, é assim, agora vou dizer uma coisa que é óbvia, por causa da figura que ele representa, mas é uma interpretação física no sentido em que ele está constantemente com dificuldade em respirar, não é? Ele está constantemente com dificuldade em mover-se e é, lá está, mais uma vez, de mãos dadas com o próprio opção do formato do filme. Tudo isto é perfeitamente exasperante. Nós estamos a ver o filme e se nós formos suscetíveis, como eu sou um pouco, quase que até nos fica difícil de nós próprios respirarmos por vê-lo ali tanto em sofrimento e agonia, não é? Certo. Deixa-me acrescentar aqui. E tu. Deixa-me acrescentar aqui uma coisa, agora que estamos a falar do papel do ator. Vamos lá ver uma coisa. Volto a dizer, ele está bem, mas
pá, quando, atenção ao Alti Parabal, quando se diz que ele está muito bem, é um espetacular, porque é muito também importante a nível do acting de um ator haver movimento e seja em cenas de ação, mas Não. Está tudo nos olhos. Está tudo nos olhos dele. Está tudo nos olhos dele. Tu lê os olhos daquele homem e está tudo aqui. Em The Whale nós temos um personagem, um ator que está praticamente 90% do filme sentado num sofá, não é? Claro que ele está ali vestido, para além do ator estar bem cheinho na altura que fez o filme, ele tem ali um corpo por cima, tem um fato por cima que o faz ficar mais forte. E pá, temos que ver que volto a dizer, eu gostei da representação e está boa. Mas quando tu dizes que está muito boa ou excelente, não, pá, calma, alto e para o lado. Ele está sentado, ele está a representar a maior parte do tempo, anda lá 2 ou 3 vezes. Está bem que ele está bem quando chora e quando está em sofrimento e faz aquela respiração. Mas volto novamente a falar do The Wrestler, porque também é um filme do mesmo realizador e que eu gostei imenso. Tu ali tens o Mickey Rourke, que além de fazer a ação sentado no sofá e a falar com a filha, também o tens no meio do ringue e isso também é importante. São exigências diferentes, de 2 papéis diferentes. Pois, são exigências diferentes. Quando se tem movimento e tens que andar de um lado para o outro. E ali está bem que ele está bem, mas o homem não se mexe do sofá, da cadeira, a maior parte, 90% do filme. Mas isto não deixa dele estar bem. Mas, pá, mas o acting, percebes, físico, que tu exiges a um ator que faça um filme, também conta e é complicado. E ele, pá, neste filme... Pronto, eu sei, o personagem é o que é, ele não se pode mexer, mas... Diz lá. Não. Eu ainda acho isso. Ainda bem que disseste isso, porque para mim ainda é um trunfo maior, que é ele não se mexer e ainda ter o desempenho que tem. Que é uma coisa assombrosa. Então não partilhamos da mesma... Sim, eu aqui estou mais com o Tiago. Sim. É assim... As comparações com o The Wrestler não podem ser feitas quando a exigência do papel é diferente. Aliás, este aqui nem podemos apontar o ator de não se mexer porque não é uma opção. É simplesmente a sua personagem não se consegue mexer. A personagem não pode. Ela não consegue. Era a mesma coisa. Imagina, era a mesma coisa do que tu dizer. Então onde é que preferes o Tom Cruise? No Born on the 4th of July ou no Missão Impossível? Está ali sentadinho o tempo todo. E está melhor. Não mexe uma parte no Missão Impossível, ele quase que perdeu a vida. Exato. As coisas são subjetivas, eu sei, mas são subjetivas e relativas na 7ª arte, só que não sei, mesmo em relação ao The Wrestler, nós vemos o filme e acreditamos naquilo, achamos uma história verosímil. E este filme, eu não achei aquilo um filme assim verosímil, não é? Vocês sentiram, acreditaram naquilo que estavam a ver? Eu acho que são objetivos diferentes. E ele não está com a mentalidade do The Wrestler. Portanto, apesar das histórias se tocarem tematicamente, lá está. Não só do ponto de vista do showbiz, que é um comeback vehicle, mas... Sim. Não, mas agora... Do próprio ponto de vista de um pai à procura de redenção e de uma reaproximação da filha, eu acho que, aliás, são um bom ponto de comparação porque são ângulos completamente diferentes de histórias um pouco semelhantes. Sim. Portanto, sim, podes compará-los, mas tens de saber à partida que eles estão em pontos opostos. Não, e atenção. E que não uses isso como... Eu concordo com o Ricardo que não é verosímil, mas eu acho que o que o Tiago está a tentar dizer é que não é suposto ser. E quer dizer, e tu tens ele no final, não é? Quando se aproxima da filha, tu tens aquele que será o seu momento de redenção barra do seu destino e ele começa a flutuar, não é? Ou seja, e esta opção, que não é acidental, tem muito a ver com o facto de que isto eu remeto novamente para a sua origem teatral, não é? Eu penso que isto é uma história mais preocupada com os seus temas e sobre aquilo que quer explanar do que propriamente em ser verosímil do isto acontece mesmo assim. Agora, eu tenho problema com toda a abordagem temática, que é eu chego ao fim do filme e eu não sei exatamente o que é que está aqui a ser dito. E se calhar
qual é o problema? Qual é o problema? Se calhar uma segunda ou uma terceira visualização ajudaria. Só que ao fim de uma eu não fico com muita vontade de o rever. Estás a perceber? Esse é que é o problema. É que é um filme relativamente desagradável, se calhar porque tem de o ser. Mas não é um filme que convida a voltar. Desculpa interromper-te. Antes de irmos para essa temática que estás agora a lançar e de não se perceber bem o que é que ele pretende transmitir, ainda em relação à credibilidade e verosimilhança do filme, aí a bota não bate com a perdigota, porque se não é para levarmos a sério, quer dizer, se não é para ser um filme credível, lá está, porque ele no final começa a levitar. Não. Espera. Isso não foi o que eu disse. É credível. É credível que sim, credível. É credível que é. O filme tem de ser credível até um certo ponto. Sim. E depois tu fazes o resto, se quiseres fazer ou não. Mas onde eu quero chegar é, nós temos, quando a bota não bate com a perdigota neste filme, eu refiro-me a, nós temos um filme em que está 4x3, em que a estética é uma estética crua, dura, lá está, tal como no The Wrestler, mas no The Wrestler tu acreditas, quando eu digo acreditas, entre aspas, naquela personagem, naquele filme, e tu neste, eu não consigo acreditar. Mas é isso que eu não percebo. É assim, se não era para acreditar, então, mas porquê é que. Não é? Tens uma estética crua e dura realista. Tens um formato 4x3 e depois dão-te ali aquelas personagens e o homem mete-se. Mas não ser verosímil não quer dizer que não é para acreditar. E para mim, verosímil era tu poderes olhar e dizer assim: isto está filmado e tem uma estética próxima de algo que eu consigo reconhecer do mundo real, não é? Sim. E eu acho que este filme é mais algo aproximado do universo da narrativa, em que as coisas têm o seu significado. Ok? E às vezes estas duas coisas combinam. O verosímil no cinema é muito exato, e às vezes estas duas coisas andam de mão dada. Mas nem sempre. Às vezes a preocupação é mais narrativa. E, mais uma vez, eu volto à origem teatral disto, para que ele não seja totalmente verosímil no sentido em que isto podia estar a passar ali na casa da vizinha, estás a perceber? Sim. Ou melhor, isto passou-se tudo exatamente assim. Não é o caso. Uhum. Há aqui cinema, há aqui alguma magia, se quer chamar assim. Pois, em seguimento dessa tua linha, eu só acho que então a estética de imagem, a opção da fotografia não foi a melhor para este filme. E para mim não foi. Eu começo a Ricardo, diz-me se estou errado. Eu começo a descobrir é que tu és mais fã de Wrestler do que de obesidade. É isso, basicamente é o que se resume, não é? Não estava a pensar nisso, estava a pensar na parte técnica e artística do filme e do produto. Acho que eu também já percebi que vocês, se tivessem que dar uma nota, que não dão, estamos a falar de cinema, de filmes, eu vou para o médio e vocês abstêm-se de dar notas, mas eu também sei que vocês não curtiram o filme. E eu estou aqui a lançar os meus pontos em que não o curti. Volto a dizer, eu acho que aquela estética que não é documental, mas é uma estética dura, crua e não é, acho que não foi a opção mais indicada para a história que é. Olha, eu acho que, por exemplo, se aquilo tivesse, sei lá, uma fotografia quase como a forma da água, o filme se calhar até poderia resultar mais, mas pronto, isto cada realizador pensa de sua maneira e fiquei com pena porque eu pensava que ia ver uma coisa. Olha, fiquei com pena acima de tudo porque vi 2 filmes no Le Fest este ano e os 2 foi banhada. Agora fala aí, Laranjo, que eu já disse muito mal. Fala aí. Não, foi pronto. Não, do teu ponto de vista foi azar. Foi azar. Os 2 que conseguiste ver, não gostaste, pá. Assim, realmente é chato. Mas pá, eu sinto que estou aqui a falar mal e com queixas, mas eu não consigo também afirmar que não gostei do filme. O problema é esse.
Não acho que é brilhante. Só não acho que é brilhante. Ou seja, e se realmente nós parecemos muito negativos, é se calhar devido um bocado a essa frustração. E vimos com as queixas à frente, mas eu não acho que o filme não tenha valor. Mas pronto, não. Acho que o Brandon está brilhante. Sim, ele está bem. Não achei que Não, mas se calhar ele carrega demasiado o filme às costas. Ou em cima. Vá, eu não vou fazer essa piada. Mas tivemos. Não vou fazer, não quer ser cancelado. Já agora referimos que houve outra. Já fizeste, na verdade. Podemos referir que houve outra pessoa que foi connosco que gostou bastante do filme e saiu bastante sensibilizada e tocada. Não podemos. A Sofia, ela gostou muito. Se calhar tinha sido uma boa voz para contrapor aqui a este negativismo, mas pronto. Basicamente, eu se calhar prefiro ver um filme que me deixa assim com algum conflito na minha reação do que um filme que eu diga este filme é abertamente mau. E eu também ainda não vi o Darren Aronofsky a fazer um filme que eu possa dizer este filme é mau. Portanto, sim, também não. Nitidamente, ele também é alguém que sabe servir cada uma das suas histórias, não faz sempre o mesmo filme, não tem sempre o mesmo estilo. Só tenho pena é de não ter gostado mais deste. Acho que basicamente acho que é a minha conclusão e pronto. E por isso é que esta conversa não foi muito positiva. Sim, e mesmo os efeitos sonoros achei exagerados demais, apesar do nível de som na sala, aquilo não estava bem calibrado, porque aquilo não é uma sala de cinema, mas não estou a falar da projeção nem do nível de volume que estavam as colunas, estou a falar mesmo dos efeitos sonoros que estavam no filme, estavam exagerados propositadamente e não curti, ou seja, quando ele andava, aqueles efeitos tipo baleia, repararam nesses efeitos sonoros, não foi? Bastante. Desculpa, eu estava a tentar levar isto a bom porto para usar as metáforas náuticas, mas o Ricardo quis bater mais um bocado no filme. E daqui a bocado vem aí a Greenpeace, pá, porque tu continuas a bater na baleia, meu. Mas é assim, não tenho. Não tive essa acuidade técnica para reparar nesse pormenor técnico do som, para ser honesto. Não foi algo que me tivesse chamado a atenção, nem positivamente, nem negativamente. Agora, também concordo contigo, que o Tivoli não é a sala com o melhor sistema de som para vermos um filme moderno. Isso é um facto. Isso é um facto. Bem, a não ser que o Ricardo queira bater um bocadinho mais aqui no The Whale, se calhar a gente está feito aqui o nosso... e já agora, só para endereçar também aqui a notícia do palmarés. O prémio de melhor filme no Left Fest foi para Poeta, de Darezan Omirbayev. Infelizmente, eu não tenho nada para dizer, porque nem sequer sei que filme é, mas fica só aqui a nota. Pronto, já que estamos a falar do Left Fest desta edição de 2022. Houve aqui filmes a competição, filmes de outras geografias que não só filmes americanos, que apesar de eu ter visto um filme coreano, aqui a predominância foram americanos, mas fica aqui o registro. Alguém entretanto pôs aí o telejornal a altos berros, não é? Mas a gente também vai acabar o programa. Aqui não, só uma pergunta, António. Ouço um ruído de fundo, mas... É lá para a casa sim, do diz, Laranjo, Ricardo. acho que foi eu. Diz, É Ricardo. sempre a casa do Laranjo. Olha, António, uma pergunta. Portanto, dos que tu viste este ano, o do Spielberg ou aquele filme coreano, qual é que foi o que gostaste mais? Não, os meus favoritos foi os Fabelmans e o Armageddon Time. Ok. Desculpa, minto. E o Master Gardener. Tem que ser os três. Tem que ser os três que eu colocaria para as minhas sensibilidades, para o meu gosto. Agora, não sou muito fazer tops. Se gostei mais de um do que do outro, o que é isso ao certo? Não sei. Gostei desses três. Naquele dia, no dia em que vi cada um destes, gostei muito destes. Ok. Conta, Boa. Tiago. O Tiago está ali a arrebentar. Nada. Diz. É melhor cortar por aqui, não é?
ia fazer uma. Não Ok, vou fazer isto. ok. Esquece. Então, Tu lembras, vocês lembram-se dos Simpsons? Haver um gag quando houve o Festival de Curtas de Springfield, acho eu, em que um dos realizadores era o Steven Spielberg. não me lembro disso. Mas gostava de ver. Não. Gostava de ver. Olha, e por falar. Não, é só o. Ok, por falar em festival de curtas, se calhar podemos falar do Nalgas Film Festival. O senhor Ricardo Machado vai ter lá um filme em exibição, não é? Que é o filme que já passou. Mais uma. Sim, que já da passou Mata este ano no Express. Motel X. Mas Sim, no dia próximo dia 3 de dezembro, no sábado. Cinema Passos Manuel, no contexto da primeira edição do Nalgas Film Festival, vão poder ver o filme do Ricardo Machado. Portanto, se têm curiosidade, corram que ainda há bilhetes, penso eu, É por esta verdade, altura. apareçam lá para nos dar um passo ao bem, dizer um olá, a ver Sim, com o vídeo. Têm a oportunidade convívio, de ver o filme do Ricardo Machado, uma curta do Luís Alves, vamos ver curtas do Francisco Lacerda, do Filipe Melo, vamos ver o Anguish do Bigas Luna, e depois também vai haver lá Feira do Colecionador, lançamento de livros, nomeadamente o anuário do Videoclube do Sr. Jaquim, enfim. Vai muitos ser cromos, uma tarde e uma noite de celebração cinéfila. Portanto, fica aqui o convite. E terão a oportunidade de falar com o Ricardo sobre o Crimes of the Future e o The Way. Sim, e de poder contrapor. E de poder contrapor se tiverem opiniões distintas. A mim não me chateiem com isso, mas o Ricardo. Tu também vais, Tiago? Não. Também vais no dia 3 ao Porto? Não sei. Pronto. Eu e o Ricardo vamos estar lá. O Tiago ainda é tipo o Joker. É o Joker que poderá ou não aparecer. Portanto, arrisquem. Há mais alguma coisa que vocês queiram promover do vosso trabalho? Alguma daquilo que vocês fazem? Não. Eu de momento não. Tens escrito muito, Tiago? Tens escrito muito? Argumentos, não? Nenhum filme a estrear agora em breve? A sequela do Avatar não foi escrito por vocês, nem realizado? Não. Ok. Não. Pronto. Tenho, por acaso, um guião sobre hoje, portanto, um guião de curta-metragem que vai ser lançado em livro. É uma iniciativa do pessoal de Viseu. O pessoal de Viseu que organiza os Short Age Viseu. Teve durante muitos anos a organizar os Shortcuts e agora, há pouco tempo, passou para Short Age. E eles lançam, já vai ser o terceiro volume, portanto, eles têm a iniciativa de lançar um livro com cerca de 8, 10 argumentos de curta-metragem e perguntaram-me a mim se eu não tinha algum que quisesse participar. E eu tenho um punhado deles, cerca de 5 argumentos de curtas escritos em gaveta, e eu, olha, em vez de estarem na gaveta, porque não estar um deles publicado em livro? O engraçado nesta história, o curioso é que eu, o primeiro que enviei, deram-me o feedback a dizer que não, que era muito pesado, não dava, tipo, aquilo tinha cenas de sexo, prostituição, era com crianças, e depois aquilo, portanto, é engraçado, o Laranja deu essa Estava a barrir, mas espera. Sim, tu leste a história, esse não foi, eles disseram, desculpa lá, mas não vai dar porque nós temos aqui um apoio da Câmara e se forem a ler isto, podem ficar zangados, porque, portanto, a história tinha que ser, isto muito rapidamente teria que ser passada dentro da cidade de Viseu, e aquilo realmente é assim um ambiente degradante, e é passado num bairro de lata. Ainda pensávamos fazer algumas alterações, mas depois ia desvirtuar muito aquilo que eu escrevi e ficou de lado. E eu pensei, porra, então mas deixa-me lá ver dentro das histórias que eu tenho aqui se há alguma que dê. Comecei a ver se aquela era forte, a outra que eu tenho pior ainda. E depois vi lá um argumento que eu tenho escrito de ficção científica. Aquilo é ambientado assim num universo meio Blade Runner, meio relatório minoritário. E enviei, olha, e eles gostaram e sempre fica diferente porque eu creio que os argumentos que ele tem é tudo passado na atualidade e assim receber uma história de uma cidade de Viseu retrofuturista, digamos assim, e o argumento não tem assim cenas muito fortes nem chocantes e é engraçado. Portanto, isso aí no livro, e depois cada conto tem, a originalidade é que tem
um QR Code onde as pessoas podem fazer o download da música, e é uma música criada para cada conto. Portanto, é uma música original criada por um músico para cada argumento, e o leitor que está a ler a história vai tendo aquela ambiência sonora, vai ouvindo o som e também tem o seu interesse por aí. E já há data para isso, Ricardo? O lançamento do livro há de ser a meio de 2023. Ok, para o ano então. Sim, mas antes disso, no início do ano que vem, eles vão de lançar digitalmente o conto, portanto, na plataforma deles, do Shortage. Ok, depois. Então, se alguém ficou interessado, é estar atento. Bem, Sim. resta-me agradecer aos dois por terem estado aqui. Diz, Tiago, diz. Não vou conseguir acabar este episódio, pois não, eu já te conheço. Conta lá. Eu não me quero desmanchar profissionalmente. O Ricardo perguntou-me se eu estava a escrever. Eu disse que não, mas não, eu estou a escrever. Pronto, fica aí a nota. Estejam atentos a projetos futuros também do Tiago. E quem sabe, se calhar daqui a nada... Não, se calhar isto não é melhor não dizer. Bem, se calhar não é oficial. Malta, obrigado por terem vindo mais uma vez. A todos que nos estão a ver e a ouvir, agradeço. Espero encontrar-vos aqui no próximo episódio. Isto não saiu bem. Espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá. Boas fitas. Beijinhos e abraços. Tchau.